que é rotacional, né? O rotacional, ele determina aí o grau de rotação de uma função vetorial. Então, agora a gente tem as funções e elas vêm assim em vetores, né? E a função é igual a f de x na primeira derivada, f de y na segunda derivada, f de z na terceira derivada, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo aí do rotacional e o que vai acontecer? Por exemplo, nós temos aí, quando o rotacional dá zero, ele pode estar nessa situação ou nessa. Mas, se ele der diferente de zero, aliás, quando o rotacional dá zero, né? Ele pode estar em um desses três casos. Agora, quando ele é diferente de zero, ele vai indicar alguma direção, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui essa função aqui na letra A, ó. É uma função vetorial, né? Por que ela é vetorial? Porque na primeira coordenada a gente tem x ao quadrado y. Na segunda coordenada a gente tem y ao quadrado z. E na terceira coordenada a gente tem x, z ao quadrado, tá? E aí é dado um ponto pra gente. Então, como é que a gente faz para poder calcular o rotacional? A gente vai montar uma matriz assim, né? Em que a gente coloca aqui I, J, K, que são as nossas coordenadas aí da base canônica. Aqui a gente coloca os nossos operadores, né? Que são a composição aí do vetor do operador nabla, né? Então a gente coloca derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Aqui embaixo a gente coloca, ó, a função que vem lá na primeira coordenada da nossa função vetorial. Quem que vem aqui na primeira coordenada, ó? É x ao quadrado y. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Na segunda coluna, a gente vai colocar essa função aqui, y ao quadrado z. Tá vendo? Então, a gente vai colocar ele na segunda coluna. Na terceira coluna, a gente vai colocar xz ao quadrado. Então, xz ao quadrado, tá? E a gente vai calcular o determinante normal, igual vocês estão acostumados a fazer com uma matriz de números normal, tá? Vou fazer aí com vocês esse exercício lá no quadro, para que vocês possam conferir aí como é que ele é, tá? Pode. This call is now being recorded. Temos aí um exercício lindo, maravilhoso de GA. E a geometria analítica ela é extremamente importante, né? Porque ela está presente aí no cálculo o tempo todo. Eu vou calcular aí com vocês. Opa, tô lá em maio já. Então, olha só, a gente tem aí, na letra A, o seguinte.
essa função vetorial aí, que é x ao quadrado, y, y ao quadrado z, xz ao quadrado. A gente tem essa função e o ponto aí que é 1, 2 e menos 1. Aí, olha só. Agora, para a gente calcular o rotacional dessa função f, a gente tem que seguir essa fórmula aí. Ele também é dado como produto vetorial, assim, ó. São as duas formas de fazer notação de rotacional. E qual que é a fórmula? A fórmula é I J K. E aí a gente coloca o operador em relação a x, o operador em relação a y e o operador em relação a z. Aí é que a gente coloca a função que vem lá na nossa função vetorial. Essas letras minúsculas aqui, x, y e z, elas estão indicando que se é aquela que está na primeira coordenada que a gente vai colocar, se é a que está na segunda coordenada, tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer aí nesse caso? A gente vai pegar e vai reescrever essa expressão, tá? E vai substituir aqui as funções. Olha só, quando a gente for resolver, a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa matriz, essa primeira linha vai sempre ser igual, ó. I, J e K. Então, você sabe que quando você vai calcular o rotacional, você já vai de cara criar uma matriz assim. Na primeira linha vai ser IJK, tá? Na segunda linha, também é sempre a mesma coisa. O operador em relação a X, o operador em relação a Y e o operador em relação a Z. E aí, na primeira coluna, você vai colocar a função que vem aqui na primeira coordenada, que é x ao quadrado y. Na segunda coluna aqui, você vai colocar o cara que vem na segunda coordenada, que é y ao quadrado z. Então, ó. Na terceira coluna, você vai colocar o que vem na terceira coordenada, que é x, z ao quadrado, tá? E aí, na hora que você for resolver, você vai resolver igual determinante. Vai copiar as duas primeiras colunas, ó. I, J, tá? E vai colocar também, ó. E aqui você vai colocar a função. Então, a gente copiou as duas primeiras colunas, né? Então, agora, só para não ficar tão embolado ali, que eu vou precisar de uma outra cor aqui de caneta. Se a minha vermelha está funcionando. Ó. Então, a gente multiplica as diagonais principais. Ó. Né? A gente multiplica elas para ver quanto que dá. Então, vamos ver, ó.
Primeiro a gente pode, ó, a multiplicação dessa diagonal aqui, dessa primeira, é o operador em relação a y, vezes essa função xe ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, o operador em relação a y, vezes essa função aqui, que é x ao quadrado, vezes o i aqui do lado de fora. Aí a gente vai somar com a multiplicação dessa segunda diagonal aqui, que vai ser o operador, né, aqui, ó, em relação a z, vezes essa função aqui, que é x ao quadrado y, e aí ela está multiplicando j. Mais a multiplicação da terceira diagonal, que aí eu vou colocar o operador em relação a x, vezes a função y ao quadrado z, vezes k. Então, a gente multiplicou aí as diagonais contrárias aí. Aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai colocar um sinal de menos. Vai abrir aqui um parêntese. E vai colocar a multiplicação das diagonais contrárias. Né? O que é diagonal contrária? Essa daqui, ó. Então, vamos multiplicar ali. É o operador em relação a y, vezes essa função, que é x ao quadrado y, vezes k. Mais, agora eu vou somar com a multiplicação da outra diagonal contrária. Isso aqui, ó. Então, eu vou multiplicar, ó, o operador em relação a z, por essa função y ao quadrado z, por i. Aí, vou somar com a multiplicação da terceira diagonal contrária, que é a multiplicação dessa aqui, ó. Então, vai ficar o operador em relação a x, vezes a função vezes j. Tá? Então, a gente vai pegar e vai resolver toda essa expressão que veio do rotacional. Aqui é só a fórmula, tá, gente? Ela tá lá na apostila. Eu vou apagar aqui para aproveitar esse espaço. Vou resolver essa continha aqui, para eu poder encontrar o meu rotacional. O meu rotacional vai ser um vetor que vai indicar para onde que essa função está rotacionando de acordo com o ponto que for dado. Né? Igual aqui foi dado esse ponto, 1, 2 e menos 1. Então, a gente vai descobrir isso aí no finalzinho. Aí, olha só. Na primeira multiplicação aí da nossa diagonal principal, está pedindo para a gente calcular a derivada dessa função xe ao quadrado em relação a y. Só que xe ao quadrado não tem y. Quer dizer que é tudo constante. Então, se eu derivar isso aqui em relação a y, vai dar zero. Eu vou ficar com 0i. Tá?
Beleza, então eu vou manter o sinal de soma. Alguém me perguntou, o Augusto me perguntou, Dani, precisa ficar colocando a seta em cima da letra toda hora? Nesse caso, precisa sim, para poder indicar que é vetor, tá? Para você não esquecer que é vetor. Beleza, voltando aqui. Então, agora eu preciso calcular a derivada parcial em relação a z. Só que nessa função que está dentro do parêntese aqui, que é x ao quadrado y, eu não tenho z. Então, é tudo constante. X ao quadrado vezes y é constante. Derivada aqui vai dar zero. Então, vai ficar 0j. Tá? E aí, a gente vai somar com a terceira derivada aqui, que é o resultado da multiplicação da terceira diagonal principal. Então, aqui, olha, está pedindo para a gente calcular a derivada parcial em relação a x da função y ao quadrado z. É uma derivada em relação a x, só que não tem x na função que eu vou derivar. Então, é tudo constante. E aí, quando é tudo constante, a gente sabe que vai dar zero de novo. E aqui está multiplicando pelo k. Então, vai dar 0 0k. Aí, agora tem um menos aqui do lado de fora. Quer dizer que todos os resultados que estão aqui dentro do parênteses vão ficar negativos. Mas eu vou manter aqui, por enquanto, e vou abrir o parênteses aqui também. Aí, olha só, derivada parcial dessa função em relação a y, agora eu tenho y. A derivada que está dentro do parêntese, precisando ser derivada, é x ao quadrado y. Derivada do y é 1. X ao quadrado é constante, ele mantém. Então, vai ficar x ao quadrado vezes k. Então, nessa primeira aqui vai ficar x ao quadrado vezes k. Vou manter o sinal de soma. Manter ele aqui. E aí, vou fazer aqui a nossa segunda derivada. Nesse momento, eu tenho que derivar uma função que é y ao quadrado z. Oi. Como é que é aí dentro do parênteses, no começo? Aqui é a derivada parcial em relação a y de x ao quadrado y. Então, a gente vai derivar x ao quadrado vezes y em relação a y. Derivada de y dá 1 vezes x ao quadrado, que é constante, fica x ao quadrado vezes o k. Tá, joia. Obrigado. Tá? Seguinte, agora, essa daqui, ó. A derivada que eu tenho dentro do parêntese é y ao quadrado vezes z. E eu preciso derivar a função em relação a z. Como eu tenho z aqui, eu vou derivar somente o z. A derivada do z vai ser 1 vezes y ao quadrado. Então, vai ficar somente y ao quadrado. Multiplicando por o i aqui, pelo i aqui do lado de fora. Então, eu vou colocar aqui, ó, i. Tá? Então, vai ficar y ao quadrado i. Vou colocar aqui, novamente, o sinal de mais. E vou resolver de novo aqui essa derivada. Essa derivada aqui é a derivada parcial em relação a x. E a função que a gente tem dentro do parêntese aqui é x vezes z ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai derivar somente o x. Derivada do x é 1. Vezes o z ao quadrado, que é a constante, vai ficar somente z ao quadrado. Então, vai ficar z ao quadrado vezes j. Isso tudo aí dentro do parêntese. Então, a gente acabou aí de fazer as derivadas parciais que nós obtivemos aí a partir desse determinante que é o cálculo do rotacional, tá? Então, agora eu vou dar continuidade aqui
para eu poder ver o que eu posso fazer. Primeiro passo, todas essas pessoas que estão, todos esses números, né, algébricos que estão aqui dentro do parênteses, eles estão com sinal positivo. Só que do lado de fora tem um sinal negativo. Então, todos eles vão ficar negativos. Então, ó, vai ficar 0i mais 0j mais 0k. Aí vai ficar menos x ao quadrado k menos y ao quadrado i menos z ao quadrado j. Então, a gente vai ficar aí com essa expressão grandona. O que a gente faz? O que tem i, nós vamos juntar com o que tem i. Então, se você for escrever pertinho, vai ficar 0i menos y ao quadrado i. Tá? E aí, a gente normalmente coloca o i em evidência. A gente pega assim 0 menos y ao quadrado e coloca o i em evidência. E soma com, agora o próximo que a gente vai juntar é o j. Ó. Aqui tem j e aqui tem j. Então, a gente vai pegar e vai somar aqui. Vou colocar pertinho primeiro, né? 0j menos z ao quadrado j. Aí a gente vai ter 0 menos z ao quadrado vezes j. E agora eu vou juntar o que tem k. Ó, tem k aqui e k aqui. Então, vou escrever pertinho primeiro, né? Mais 0k menos x ao quadrado k. E aí, aqui embaixo, a gente mantém. Vou pegar e vou colocar o k em evidência. Então, vai ficar 0 menos x ao quadrado k. Aí, fazendo aqui 0 menos y ao quadrado, é o menos y ao quadrado i. 0 menos z ao quadrado é menos z ao quadrado j. E aqui vai ficar menos x ao quadrado k. Isso daqui é a mesma coisa que se eu quiser escrever... Espera só um pouquinho. Se eu quiser escrever em coordenadas, é só eu pegar o cara que está multiplicando i, eu vou colocar aqui, menos y ao quadrado. O cara que está multiplicando j, vou colocar aqui, menos z ao quadrado. E o cara que está multiplicando o k é o menos x, então vou colocar ele na terceira coordenada. Então, aqui eu tenho a representação de um vetor. Ou ele pode ser escrito com ijk, ou ele pode ser escrito assim em coordenadas, tá? Professor, não dá para ver o cantinho à esquerda aqui não, por favor. Ah, tá. Tá um pouquinho só, né? Assim. Aí, obrigado. Nada. Beleza, galera? E aí? Deu para acompanhar? Como é que foi? Querem fazer alguma pergunta?
Uhum. Vou deixar para vocês fazerem para mim. Vocês querem que eu mostre o vetor no GeoGebra? Vou fazer mais um desse daí. Depois a gente faz no GeoGebra. Tá? Deixa eu ver aqui qual que a gente vai fazer. Mas termina assim? Esse é o fim? Não, ainda tem que substituir o ponto, né? Ó, Então, é agora que entra 1, 2, menos 1, não é isso? isso. Agora que nós vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar esse cantinho aqui, ó, para poder fazer. Ó. Então, eu achei aqui, ó, y ao quadrado menos z ao quadrado e menos x ao quadrado. Então, esse é o meu vetor rotacional geral, né? Aqui é negativo também. E aí, eu vou substituir, ó. Na primeira coordenada, tem apenas o y ao quadrado. Quem que é o y? É 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Só que a gente tem um menos do lado de fora. Lembrando que o menos está do lado de fora, ele não está elevado ao quadrado. Então, você vai colocar o 2 dentro do y. 2 elevado a 2 é 4. Então, vai ficar menos 4. O menos está do lado de fora. Quando você substituir em z, igual a gente tem aqui, menos 1, você vai substituir no z, vai ficar menos 1 ao quadrado, só que menos 1 ao quadrado a gente sabe que é 1, mas tem um menos do lado de fora. Então, com esse menos do lado de fora, ele continua negativo. Menos está do lado de fora. Então, x ao quadrado, vou pegar a coordenada 1, aqui do meu, a primeira coordenada do meu ponto, que é 1, vou substituir em x. 1 ao quadrado é 1, vai ficar menos 1. E aí eu vou ter esse ponto aí, menos 4, menos 1 e menos 1, correto? Esse aí é o meu rotacional, tá? Vamos fazer. Oi? Pode repetir só, por que que deu menos 4 aí? Eu tava copiando que eu me perdi. Olha só, se a gente observar, esse vetor que foi dado é menos y ao quadrado, menos z ao quadrado e menos x ao quadrado. Ah, Esse menos, enxerguei. ele tá do lado de fora, tá vendo? Então, a gente vai elevar, a gente vai substituir o y, mas o negativo, ele tá do lado de fora. Ele não tá elevado ao quadrado. Então, a gente vai colocar no y1 ao quadrado, vai dar 1 não, peraí, desculpa. A gente quer o y, então a gente vem e pega o 2, faz 2 ao quadrado e ele continua negativo, porque o sinal tá do lado de fora, tá? Não entendi. É porque y é x, y, z. Aí não tá na Isso. ordem, o y tá antes do x ali, ó. E É, porque aqui é como se fosse uma função vetorial, né? Que na primeira coordenada a gente tem y, na segunda coordenada a gente tem z e na terceira a gente tem x. Aqui a gente considera normal, porque é o ponto, x, y, z. Então, x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a menos 1. Mas esse 1 negativo aí não fica positivo, não? Ele fica, mas é porque a gente tem um menos do lado de fora, lembra? Então, ele mantém. Aí, você vai, é como se a gente fosse fazer assim, ó. Você tem menos do lado de fora, você vai substituir o x. O x é menos 1. Você vai elevar ele ao quadrado. Aí, você vai resolver, ele vai dar positivo, né? Vai ficar mais 1. Só que esse menos do lado de fora mantém ele negativo. Porque isso aqui, ó, é diferente. Ó,
Você não pode confundir o seguinte. Isso daqui, menos x ao quadrado, é diferente de menos x ao quadrado. Então, na hora que a gente substituir o número no x, primeiro a gente faz a potência, para depois multiplicar pelo sinal. E o Z não fica positivo, não? Vai acontecer a mesma coisa, porque ele também é negativo, ó. Aí você coloca o menos do lado de fora, o Z, só que aí o Z é menos 1, né? Então, se o Z é igual a menos 1, você vai copiar essa expressão aqui. Aí você vai fazer menos 1 ao quadrado, certo? Aí ele vai ficar, essa parte aqui vai ficar positiva, vai dar 1. Mas tem um menos lá de fora da função. Então, vai dar menos 1. Ok, obrigado. Tá? Todos vão ficar negativos. Beleza? Então, gente, vamos fazer o exemplo aí da letra B, tá? Vou apagar aqui tudo. Certo? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Depois dessa aula, a prova tem que vir com gabarito, hein? Nada. Vocês estão chorando muito, hein? Não precisa chorar comigo. Vou começar a ser ruim com vocês. Tan, Oi. a aula vai ter 8h30? Ué, não é não? Não, é porque vai ter reunião de professor, aí não vai ter. A próxima aula você só vai mandar a prova? Sim. Vai ter uma reunião aí mesmo. Até tava esquecendo. Mas aí dá tempo de eu fazer mais um. E aí qualquer coisa eu libero vocês, então. Aí por causa da reunião, a Nossa, prova é semana que vem, né? não. A prova de cálculo numérico é no segundo horário, gente. Vocês estão ficando doidos? A reunião é rapidinho. Mas como é que você vai tirar a dúvida nós da prova? Não, mas é porque a matéria que vai cair na prova é a mesma matéria que caiu no teste. Então, tá tranquilo. Não tem por que ter aula de dúvida. Eu sempre tiro dúvida de vocês, assim, ó. Sempre vou fazendo exercício, sempre vai trocando ideia. Então, não tem uma aula só de dúvida antes da prova. A gente tá sempre tirando dúvida. Gente, vocês estão muito sem vergonha hoje. O que é isso? Não tô gostando disso, não. Vocês estão querendo muita moleza. Ó, sem querer, eu tô fazendo quadro vermelho e preto, mas eu não sou flamenguista, tá? Eu gosto de escrever só de azul, porque fica tudo azul e branco, que é cruzeiro. Não, eu ponho vocês para fazer a prova e fico na reunião do mesmo jeito, gente. Agora o mundo é conectado, né? Então dá para fazer as duas coisas. Pronto. Não, só torço pro cruzeiro. Falar nisso, deixa eu pegar a caneta azul. Nem quero escrever de preto mais, não. Peraí. Ó, sumiu minha caneta azul. Ah, não acredito. Só porque eu tava doido pra usar ela. Cadê minha caneta azul, gente? Deixa eu ver se essa aqui vai funcionar. Não, a preta tá funcionando. A azul que não tá. A azul acabou. Mas vamos ver aqui. Eu acho que tem um restinho. Só vamos começar, pelo menos. Vamos ver. Ó. A azul é muito lindo, né, gente? Ó.
Olha a função vetorial que linda que a gente tem. Seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de y e 3z ao cubo. E aí foi dado o ponto aí, ó. 4 menos 3 e menos 5. Certo? E aí a gente tem que calcular aí o rotacional. Vamos ver se vai dar igual aí no exercício, tá dando 0, 0 e 0. Mas eu acho que não dá isso. Pelo menos eu fiz aí outra vez e não deu. Então, eu quero calcular o rotacional. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela matriz, vou precisar dela. E aí eu vou colocar J, K. O operador de derivada em relação a x, o operador de derivada em relação a y e o operador de derivada em relação a z. Aqui eu vou colocar a função que vem na primeira coordenada, que é essa aqui. Então, eu vou colocar seno ao quadrado de x. Na segunda coordenada, eu vou colocar cosseno ao quadrado de y. Na terceira coordenada, eu vou colocar 3z ao cubo, tá? Fechei aqui meu determinante e vou copiar as duas primeiras colunas, ó. I, J. Operador de derivada em relação a x. Operador de derivada em relação a y. A função que vem ali, que é seno ao quadrado de x. E aqui, cosseno de y. Certo? Aqui é ao quadrado também. Beleza. Então, agora a gente vai fazer aquele processo do determinante, né? Da mesma forma que a gente faz com os números, a gente vai fazer com esses operadores e funções. E vamos ver, ó. Vou multiplicar essa diagonal principal aqui primeiro. Então, quando eu for multiplicar, vai ficar o operador de derivada parcial em relação a y, multiplicando essa função 3z ao cubo. 3z ao cubo. E ele também está multiplicando o i. Então, eu vou colocar o i aqui do lado de fora. Vou somar agora com a multiplicação da outra diagonal principal aqui, ó. Tá? Então, é o operador de derivada em relação a z, que multiplica essa função que está aqui, ó, seno ao quadrado de x. Mas, agora, a gente vai multiplicar essa diagonal principal aqui. E vai colocar o operador de derivada em relação a x. Na vezes segunda essa... aí, na segunda tem que entrar o J aí, não, professor? Aí em cima, isso. Esqueci. Obrigada. Então, aqui multiplicando o J. Mais, agora o operador de derivada em relação a x. Vezes a função aqui, que é cosseno. Cosseno de y. Vezes
o K. Agora eu vou colocar o sinal de menos aqui, vou abrir aquele parênteses para poder colocar o somatório da multiplicação das diagonais contrárias. Então, agora eu vou começar a multiplicar as diagonais contrárias aqui, né? Ó. Então, vai ser o operador de derivada. Eu sempre começo do operador porque fica mais organizado, né? Em relação a y, que multiplica essa função aqui, que é seno ao quadrado de x. E ele está multiplicando o k. Está somando com a multiplicação da outra diagonal contrária aqui, ó. Então, eu vou pegar agora o operador de derivada em relação a z, multiplicando a função cosseno ao quadrado de y, multiplicando o i. E eu vou somar com a multiplicação da outra diagonal contrária. Então, vou copiar o operador aqui, operador, em relação a x, dessa função aqui, 3z ao cubo, vezes o j. Vou fechar o parênteses. Então, agora eu vou começar o processo de resolução, ó. Tá pedindo para eu derivar, aqui nesse primeiro termo, em relação a y. Mas na função que eu tenho aqui dentro do parêntese, não tem y. Então, é tudo constante. Quando é tudo constante, derivada de constante dá zero. Vai ficar 0i. Não é sempre assim não, tá, gente? Nesses dois primeiros exercícios é que tá dando assim. Aí agora, eu vou fazer a derivada parcial em relação a z. Só que na função que está dentro do parêntese aqui, eu não tenho z também, ó. Seno ao quadrado de x. Então, é tudo constante. Vai dar zero de novo. Vai ficar mais 0j. Vou repetir o sinal de mais. E aí, eu preciso calcular a derivada parcial em relação a x. Dessa função que está dentro aqui do parêntese, que é cosseno ao quadrado de y. Cosseno ao quadrado de y não tem x. Então, é tudo constante. Derivada de constante é zero. Vezes o k aqui do lado de fora. Agora, eu vou colocar o sinal de menos aqui, vou abrir o parêntese. E vou calcular essa derivada aqui, ó. Derivada parcial aí de seno ao quadrado de x. Só que tá pedindo para a gente derivar em relação a y. Eu não tenho y, então é tudo constante de novo. Então, eu vou colocar 0k. Vou repetir o sinal de mais e vou fazer essa outra derivada aqui. Eu preciso derivar em relação a z. Só que eu não tenho z aqui dentro do parêntese. Olha, cosseno ao quadrado de y. A função está toda em y. Então, vai dar de novo 0. 0i. Vou repetir o sinal de mais. E vou calcular novamente a derivada parcial em relação a x. Em relação a x, o que vai acontecer? Em relação a x, vai acontecer a mesma coisa dos outros. Porque eu não tenho x, é 3z ao cubo. 3z ao cubo não tem, é tudo constante. Então, vai dar 0j. Então, aqui a gente já viu que mesmo que a gente faça a conta, no final a gente vai ter 0i mais 0j mais 0k. Que é a mesma coisa que 0, 0 e 0. Tá?
Então, mesmo que a gente tente substituir qualquer ponto que a gente tentar substituir na hora de calcular o rotacional da função, mesmo que eu queira jogar aquele ponto, 4, menos 3 e menos 5, para qualquer ponto que eu jogar, vai dar sempre 0, 0 e 0. Tá? Vai dar tudo. Onde que faltou o J? Dúvidas? Ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Tem que fazer muita continha. Foi bom que a gente acabou revisando, porque tem derivada demais. E vocês precisam saber derivada, né? Olha só, pessoal, vocês estavam me pedindo aí. Vocês estavam me pedindo. Não, gente, eu vou dar a prova. A prova que vocês vão fazer hoje é de cálculo numérico. Então, começa às 21 horas, tá bom? Eu ia fazer no GeoGebra. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Que alguém me pediu para fazer o número 1 no GeoGebra. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui quanto que deu o número 1. Esqueci. Menos x ao quadrado. Menos... Aliás, menos y ao quadrado.
Ele não tá reconhecendo. Deixa eu ver. F de x, y, z. Deixa eu colocar só o vetor que deu antes. O vetor foi -4, -1, -1. Deixa eu ver se ele vai representar para nós. Não, não representou. Bom. Esse daqui é o 3D, né? E aí, vocês têm alguma ideia de como que faz aqui? Quem está acostumado a mexer com GeoGebra? Deixa eu tentar usar o outro. Esse aqui não tá dando certo, não. Peraí. Não tô lembrando de como que usa nesse, não. Eu quero o Classic. O Classic é mais simples. Eu quero desenhar um vetor. Mas ele é em 2D, aquele lá é em 3D. Por que que não? Eu não achei esses botões aqui, tá vendo? Esses botões que tem no Classic, lá no outro. Deixa eu ver. Ah. Hum. Ó, tem como colocar ponto, pirâmide, cubo mais. Achei. Era aqui, ó. Vetor. Então, vamos selecionar. Eu quero a origem em 0. Mas eu queria digitar o ponto. Porque aqui eu sei que é -4. Ó, para x, né? -1, não tenho certeza. Aproximadamente aqui, né? O vetor. Vamos colocar o ponto primeiro. Vou limpar isso aqui tudo. Dá um Ctrl Z. Não funciona, não? Apagar, apagar, apagar. Eu vou criar um ponto A igual a 0, 0, 0.
Será que ele criou? Lá na origem, né? E vou colocar o ponto B. Menos 4. Menos 1. Menos 1. Agora eu quero criar um vetor que liga esses dois pontos. Então, vou vir aqui, em vetor. Cadê o meu ponto que eu queria? Ah, não tô lembrando de como que faz aqui. Alguém tem alguma sugestão? Seria um vetor com essa orientação aqui, ó. Ó. Teria que vir aqui no menos 4, né? Por que não tá aparecendo o meu ponto? Então, vocês não estavam vendo eu apresentando, não? Bom, deixa aí na próxima aula eu trago para vocês aqui no GeoGebra, então. Esse do 3D, não tô lembrando aqui como é que faz. Mas era só para criar os pontos e criar o vetor. Quem quiser me acompanhar aí, vou tentar fazer aqui mais uma vez. Limpar tudo. Eu vou criar meu ponto A. Que está na origem. 0, 0 e 0. Vou criar meu ponto B. Menos 4. Menos 1. Menos 1. Aqui também é facinho. Eu que estou acostumada a mexer só no Classic para vetor.
Ele não tá mostrando o meu ponto. Era para eu colocar as coordenadas dele aqui e ele mostrar. Não tô vendo nada. Por que ele não mostra? Ah, já sei. Não. Enfim, galera, não estou sabendo o que é. Eu tô colocando vírgula. Ah, será que é o meu teclado? Espera aí. Ó. A, 0, 0. É meu teclado. E 0. Ponto A. Ah, ele marcou. Ó, gente, tá vendo? Tô aqui, gente, mas eu sei fazer isso. Como que eu não tô sabendo hoje? -4, -1, -1. Ah, marcou meu pontinho. Agora eu vou lá. Cadê? Vetor. Aqui. Na origem. Ah, que lindo! Maravilhoso. Ó, não. Tô aqui criando outro sem querer aqui. Agora deu certo, gente. Eu tava usando, no meu teclado não tava reconhecendo. Ih, mas agora só, criei um outro vetor aqui desnecessário. Esses aqui, ó. Bom, agora eu quero mover. A gente consegue ver o vetor. Esse é o vetor do rotacional que a gente calculou no número 1, ó. Aí ele aí no GeoGebra. Maravilhoso. Ó, -4 para x, -1 para y, -1 para z. Show? Dá para todo mundo testar isso aí e fazer depois, tá? Então, galera, eu vou encerrar por aqui e vejo vocês no cálculo numérico às 9 horas. Beleza? Vou encerrar aqui, então, vou tirar o áudio e o vídeo, tá?
número do cartão. É Caixa Econômica Federal Poupança. O cartão tá com o número dele meio apagado, não dá pra ver no cartão. É só quando enfia na maquininha pra tirar o saldo, aí aparece os números certinho. Desculpa aí, Davi, foi uma porra das figurinhas aí, mandei sem querer. Botei a mão no telefone, essa porra foi sozinha, cara. Desculpa aí, tá? Umas figurinhas bobeira aí, valeu?